Você pode ter acesso ao saque do CPF. Conheça o Consulta CPF. Com ele, você descobre em menos de 1 minuto a situação cadastral do seu CPF de graça. E mais, veja dicas exclusivas de como consultar seu score de crédito. E ainda negocie suas dívidas para ficar com o CPF totalmente regular. Não perca tempo. Baixe o app agora. Disponível na Google Play. Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos, já ia falar já muito bem-vindos à nossa semana de revisão aí, e hoje nós vamos falar sobre a parte de língua portuguesa. Boa noite, Juan, como é que você tá? Boa noite, estamos que estamos. Maravilha. Bem, nesses 10 últimos encontros, que é a proposta da nossa semana de revisão, nós vimos alguns gêneros textuais e vimos também toda a parte de sintaxe, do período simples ao período composto. Então, nos nossos 2 tempos, nós vamos discutir isso. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a revisão, né? Nós vamos ver revisão aí sobre a parte de gêneros textuais, e no segundo momento, a gente foca na parte de sintaxe. Então, naquele esquema que vocês já sabem, a gente vai ver uma questão, quero a participação de vocês, à medida que alguma especificidade de um gênero, alguma informação sobre a questão sintática apareça, eu vou tecendo esses comentários e quero a participação de vocês aí no chat, beleza? Bem, vamos começar então. Temos já aqui um primeiro texto e a gente vai pular esse texto e ler o enunciado. Utilizando o recurso da metalinguagem, então vamos recapitular o que é metalinguagem. E isso aqui é um assunto lá do início do ano, mas que está ligado ao gênero que a gente viu, o gênero conto. Então, utilizando o recurso da metalinguagem, ou seja, o código a serviço do próprio código, quando eu uso o código para falar dele mesmo, o narrador busca definir o gênero conto. Então, ele traz uma definição para o gênero conto, pelo procedimento estético que estabelece uma. Bem, ele está afirmando que no texto existe uma tentativa de definir o que é conto. E ao fazer isso, no texto utiliza-se a metalinguagem. Essa metalinguagem é construída a partir do estabelecimento de que
Letra A. Da confluência de flores, destacando a importância do espaço. B. Da composição de sons, valorizando a construção musical do texto. C. Da percepção de sombras, endossando o caráter obscuro da escrita. D. Da cadeia de imagens, enfatizando a ideia de sobreposição de sentidos. Ou E. Da hierarquia de palavras, fortalecendo o valor unívoco dos significados. A gente precisa ler o texto, tá? Um conto de palavras que valessem mais por sua modulação que por seu significado. Um conto abstrato e concreto como uma composição tocada por um grupo instrumental, límpido e obscuro. Espiral azul num campo de narcisos de frente a uma torre a descortinar um lago assombrado em que o atirar uma pedra espaira a água em lentos círculos sob os quais nada um peixe turvo que é visto por ninguém e, no entanto, existe como algas no oceano. Um conto rastro de uma lesma também evento do universo, qual a luz de um quasar a bilhões de anos-luz. Um conto em que os vocábulos são como notas indeterminadas numa pauta, que é como bater suave e espaçado de um sino propagando-se nos corredores de um mosteiro. Um conto noturno com a fulguração de um sonho que, quanto mais se quer, mais se perde. É preciso resistir à tentação das proparoxítonas e do sentido. A vida é uma peça pregada, cujo maior mistério é o nada. Bem, qual é o gabarito que vocês marcariam? Então vamos lá. Ele tenta trazer uma definição para conto e ele produz um conto. Então ele tem um conto em que ele fala do que é um conto. Por isso, ele usou a metalinguagem, o código a serviço do próprio código. Mas para conseguir construir essa metalinguagem, ele estabelece que processo estético, a confluência de cores, a composição de sons, a percepção de sombras, uma cadeia de imagens ou uma hierarquia de palavras. Qual é o gabarito que vocês marcariam para essa questão? Já estou vendo aí o pessoal começando a mandar gabarito na letra E. Atualiza desse lado aqui, por favor, Juan. Para ver o que a galera tá mandando aqui. Aqui já estão mandando letra D. Começou a chegar também letra D aqui. O pessoal está entre letra D e letra E, né? Estavam mandando letra E, agora tá chegando só letra D. Belezinha, vamos rufar os tambores, por favor, Juan. Letra D. Por que a letra D? Reparem que toda vez ele vai dando diversas definições. E para cada definição que ele dá de conto, ele tenta criar uma imagem associativa. Vamos voltar no texto só para vocês entenderem, ó. Um conto abstrato e concreto como uma composição tocada por um grupo instrumental, límpido e obscuro, espiral azul num campo de narcisos. Ele vai dando ideias para você e tentando concretizar, visualizar. Ó, de frente a uma torre, a descortinar um lago assombrado, em que o atirar de uma pedra espraia a água em lentos círculos. Então você consegue visualizar a ideia de um lago assombrado. E o fato de você atirar uma pedra ali, ela vai lentamente e ela vai criando círculos sob os quais nada um peixe turvo, que é visto por ninguém. E, no entanto, existe como algas no oceano. Então, você consegue perceber que ninguém ali está vendo o peixe, é um peixe sombrio e ele existe ali dentro, assim como as algas. Então, ele vai criando essa imagem e a cada definição ele vai trazendo imagens.
Um conto rastro de uma lesma, também evento do universo, qual a luz de um quasar a bilhões de anos-luz. Então a ideia de uma lesma andando ali que vai deixando aquele lastro, né, aquela pista. Então ele vai tentando construir para você a associação do que é um conto a partir de imagens. Então ele associa o que é um conto a imagens que ele vai construindo várias imagens. Por isso, uma cadeia de imagens. E essa cadeia de imagens vai tentando trazer sempre a ideia de sobreposição dos sentidos, para que os sentidos possam se complementar na construção do que vem a ser, de fato, um conto. Por isso, letra D e não a letra E, beleza? Vamos para a próxima. Pular o texto. Entre os elementos constitutivos dos gêneros, e aí ele está falando das características que compõem um gênero, está a sua própria estrutura composicional, que pode apresentar um ou mais tipos textuais. Tipos textuais, ele está falando dos modos de organização do texto. Narração, descrição, argumentação, exposição, predição, injunção, tá? Considerando-se o objetivo do autor, nesse fragmento, a sequência textual que caracteriza o gênero conto é... Ele quer saber qual é o modo de organização do texto que é característico do gênero conto. É o modo expositivo, é o modo injuntivo, é o modo descritivo, é o modo argumentativo ou é o modo narrativo. Nada, ó, começou a humilhação, começou nada. É que a gente tem que prestar atenção, Gustavo, em cada detalhe do que a gente está lendo, tá? Então não se desespera, ok? É realmente uma questão de prática e de leitura atenta, tá? Foi só a primeira questão, vamos ver as próximas, porque vai dar bom, tá bem? O que vocês marcariam aí? A estrutura do texto é expositiva, injuntiva, descritiva, argumentativa ou narrativa? Já começou a chegar alguma opção aí? Atualiza desse lado aqui para mim, por favor. Vamos lá. Letra E começou a aparecer. O pessoal começou a mandar aí letra E, letra E, letra E. Também estão mandando letra E aqui, letra E, letra E. O pessoal está unânime na letra E, né? Vamos rufar os tambores, por favor, Juan. Aí chegou agora uma letra C. Vou explicar por que de não ser a letra C. Olha o que o enunciado diz e repara, a gente nem precisou ler o texto, tá? Ele afirma que o texto é do gênero conto. Se o gênero é conto, na estrutura dele, a característica é a narração. Conto, fábula, romance, são textos narrativos. Crônica também, tá? São textos que têm como estrutura característica a narração. Aí alguém mandou a letra C, descrição. A descrição pode existir dentro de um conto? Pode, mas ela não é a sequência característica do conto. Ela vem a serviço da narração. Ela vem para ajudar a narração. Aliás, a descrição é exatamente o modo de organização que mais acompanha a narração nesses textos narrativos, tá bem? Então, quando se fala de predomínio, quando se fala de um texto que tem como característica um determinado modo de organização, ou uma determinada tipologia textual, ou uma determinada sequência textual, você precisa observar quais são as características. E à medida que a gente foi vendo os gêneros, a gente foi falando sobre essas características, sobre os modos que se destacam em cada gênero textual. No caso do conto, é a narração. Agora, está na dúvida? Vai ler o texto. Aqui a gente não precisava, porque eu estou mostrando para vocês que, por ser conto, a estrutura prevista para ele é a estrutura
narrativa, beleza? Bem, próxima questão. Vamos pular o texto. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Então, ó, coexistirem é a existência ao mesmo tempo de mais de uma sequência, ok? Nesse fragmento, os tipos textuais, agora não é só mais um, que se destacam na organização temática são descrição e argumentação, dissertação e argumentação, exposição e injunção, narração e descrição ou narração e injunção. A gente vai voltar no texto, tá? E aí a gente vai ler o texto, eu vou explicar cada um desses para vocês poderem decidir antes de marcar. Então é o texto Alegria, Alegria de Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas. Em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas da revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Felipe, dá uma paradinha que eu vou jogar o botão já, porque tá travando bastante. Agora deu uma segurada. O que estava travando? A minha fala? Não, a internet pra eles, a internet da gente aqui tá dando uma travada, vamos dizer assim, desde a aula do David. Mas aí eu continuo ou para? Agora você pode continuar, Tá. porque o programa aqui tá respondendo bem. Beleza. Então, olha só, na descrição, a gente apresenta imagens, a gente apresenta características de seres. Na argumentação, a gente cria um posicionamento sobre algo e sustenta esse posicionamento. A dissertação é uma argumentação. A dissertação, ela tem a argumentação e tem a exposição. Porque dissertar é falar sobre algo. E aí eu posso só falar sobre algo de modo expositivo, em que eu apresento, ou eu posso falar de modo argumentativo. Então essa daqui é meio que, né? A exposição é a apresentação de algo. A injunção que aparece aqui e aqui é o modo em que eu oriento, em que eu instruo alguém na execução de alguma coisa. E o narrativo é aquele em que eu faço a sequência de uma história, em que eu conto uma história. Qual o gabarito que vocês marcariam aqui? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O pessoal começou a mandar ali letra D. Travou de novo? A nossa internet tá bem zoada aqui. Letra D, letra D, letra D, letra D. O pessoal tá mandando letra D por enquanto, em sua maioria, né? Vamos rufar os tambores, por favor, Juan, para ver se a galera acertou? Que eu fui, você não... Letra D, vamos lá. Ele narra uma história, e obviamente vocês têm que entender que é um texto poético. E o texto poético, ele se constrói de outra maneira, né? Então, olha só. Caminhando contra o vento, você já tem ali ele contando a história. Aí você agora tem uma descrição, sem lenço e sem documento. Ele estava caminhando no sol de quase dezembro. E ao mesmo tempo ele já constrói a imagem. O que é o sol de quase dezembro? É aquele sol do verão, aquele sol escaldante, né? Eu vou. A ideia da narração. Ele vai mesmo caminhando, ele vai à luta. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Então, o sol está rachando tudo. Mas isso não impede de ir adiante. E aí ele vai construindo as imagens em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bombas e Brigitte Bardot. No sol das bancas de revista me enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia. Eu vou. Então ele vai em busca de tudo isso, em busca do sonho que ele tem. E aí ele vai construindo uma história, que é a ideia do retirante, saindo do seu lugar, né, de origem, indo em busca de uma outra vida, de uma vida que possa trazer a ele mais amores, uma vida que possa trazer a ele mais movimentação, uma qualidade de vida. E ele vai construindo a imagem do percurso que ele atravessa. Então, ele conta uma história, portanto, é um texto narrativo, e ele vai criando imagens sobre esse cenário
por meio de uma descrição. Então, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sua andança, né, que é essa ideia de sair de um lugar e ir para outro, pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve, mostrando as imagens pelas quais ele vai passando. Então, ele realmente traz, né, o diálogo entre esses dois. E aí foi o que eu falei com vocês. A gente pode ter, em muitas sequências textuais, a gente vai ter mais de um modo de organização. No entanto, a gente precisa saber qual é o gênero e qual é o predomínio. Aqui ele já pede as, né, sequências que coexistem ao mesmo tempo. Nesse caso, letra D, e todo mundo acertou. Parabéns, beleza? Bom, dando prosseguimento, a próxima questão diz o seguinte: a elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque o narrador observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. O narrador relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. O narrador revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. O narrador admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Ou o narrador propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. Precisamos ler o texto. E aí o texto diz assim, ó, é um trecho de A Hora da Estrela. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que eu estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual? Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão de iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim, que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então, de acordo com esse trecho, qual é a peculiaridade existente ali na construção da narração? O que vocês marcariam para essa questão? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Já estou vendo aí o pessoal mandando letra C. O pessoal já tem uma galera falando, revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Letra C, letra C, letra C, letra C, letra C, letra C. O pessoal está unânime aí também na letra C nessa questão. Vamos rufar os tambores, por favor, Juan? Ela vai questionando a existência. A pré-história tem a pré-história da pré-história. Então, como que eu começo pelo começo, se antes do meu começo já tinha algo atrás, e antes desse algo atrás tinha algo atrás? E aí ela vai fazendo divagações
sobre a existência, e à medida que ela vai fazendo divagações sobre a existência, ela faz sobre o próprio discurso, sobre a construção do discurso, sobre a lógica do discurso, sobre a eficiência que a gente pode transformar, né, de informação. Então, como que eu vou saber se o que eu escrevo é lido ao mesmo tempo? Eu estou sendo lido enquanto escrevo? A simultaneidade dos fatos, o discurso sendo apresentado ali, um discurso direto, um discurso indireto livre, né? A reprodução fiel da fala de alguém, discurso direto, a adaptação da fala de alguém à fala do narrador, o discurso indireto, ou a amálgama, a mistura entre narrador e personagem de modo que a gente não consiga fazer a distinção de quem é aquilo, aquele fluxo de memória, aquela fala, aquele pensamento, aquele comentário. Então, há ali diversos questionamentos que envolvem isso e vocês mandaram super bem. Era uma questão que realmente exigia leitura do texto, não havia para onde fugir, tá? Então, mandaram super bem na letra C. Vamos para a próxima. Agora a gente já tem aí um texto que fala sobre a crônica. Nesse trecho, Vinícius de Moraes exercita a crônica para pensá-la como gênero e prática. Do ponto de vista dele, cabe ao cronista. Então, ó, é do ponto de vista de Vinícius de Moraes. Cabe ao cronista. O que cabe ao cronista? Criar fatos com a imaginação, reproduzir as notícias dos jornais, escrever em linguagem coloquial, construir personagens verossímeis ou ressignificar o cotidiano pela escrita. Então, olha só. A questão não está pedindo características de uma crônica, porque aí a gente teria até mais de uma aqui, tá? Mas tem uma que você já meio que seria tendencioso a marcar. Ele está pedindo para você entender, no texto, qual é a visão de Vinícius de Moraes sobre a responsabilidade de um cronista. Então vamos ler o texto. O exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual o eixo é levado meio a tapas pelos personagens em situações que, azar dele, criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que as suas artimanhas peculiares possa injetar um sangue novo. Então, de acordo com ele, o cronista precisa fazer o quê exatamente para construir a sua crônica? Letra A. Ele precisa criar fatos com a imaginação dele. Ele precisa reproduzir as notícias dos jornais. Ele precisa escrever em linguagem coloquial. Ele precisa construir personagens verossímeis, ou seja, personagens parecidos com a realidade. Ou ele precisa ressignificar o cotidiano pela escrita. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, o que vocês marcariam aí para essa questão? Mandem aí. Algumas pessoas já começaram a mandar letra E, outra mandou letra A, uma mandou letra D também. A maioria está na letra E. Uma letra A e uma letra C. Perdão, e uma letra D. Chegou mais uma letra D ali. Dos dois lados, a letra E é que está predominando. Então vamos rufar os tambores, João, por favor? Por que é ressignificar o cotidiano pela escrita? Vamos lá. Quando eu falei que não era para vocês olharem as características, é porque o texto da crônica tem uma linguagem coloquial e vocês poderiam ficar tendenciosos a marcar isso. Ele nem fala da coloquialidade da linguagem no texto. Então vocês já poderiam eliminar a letra C. Ele também não fala da construção do personagem na crônica. Ele fala da construção do personagem exclusivamente nos textos fictícios. Eixo é levado a meia tapas pelos personagens em situações que, azar dele, criou porque quis.
E aí ele está falando da prosa ficcionalista. A crônica é o oposto. Ele está fazendo aqui uma oposição de crônica e prosa ficcionalista, tá? Mas ele também não fala de construir personagens verossímeis na prosa ficcional. Ele só fala de personagens complexos. Ponto. Então você já poderia eliminar essas duas aqui. Ele fala, em um momento dessa parte, né, de colher ali, ele fala da ideia do jornal, e isso daqui fica nas entrelinhas. Olha o finalzinho dele aqui, ó. Aqui entra, ó. Com um prosador do cotidiano, o que é o prosador do cotidiano? O cronista. A crônica é um texto que fala de situações do cotidiano. A coisa fia mais fino. Senta-se diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer. Um fato qualquer. Não é para criar um fato. É para você buscar. De preferência, esse fato qualquer que você está buscando, de preferência colhido no imaginário. Então, não é para criar fatos. É para você buscar lá um fato e, com a sua imaginação, melhorá-lo. Esse fato, de preferência, colhido dos jornais matutinos ou de véspera, em que, agora sim, ó, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Eu vou pegar um fato do cotidiano e eu vou injetar um sangue novo. Eu vou dar vida àquele fato para ele não virar um noticiário de jornal. Ou seja, eu não vou pegar um fato e reproduzi-lo. Porque se eu faço isso, eu estou noticiando. E eu não reproduzo as notícias dos jornais. Eu pego um fato e mostro algo peculiar daquele fato, de modo a abrilhantar, de modo a ampliar a informação sobre ele, fazendo com que o meu leitor seja capaz de ressignificar. Ou seja, trazer um novo significado para aquele fato a partir da escrita. Por que a partir da escrita? Porque é a maneira como o cronista vai conseguir, com a sua criatividade, com a sua artimanha, ser capaz de revelar o que está por trás daquele fato banalizado, daquele fato cotidiano. Então, se por um lado o conto costuma ser mais denso, a crônica costuma ser mais leve, porque ela é mais próxima da nossa realidade. Ela aborda situações cotidianas, ok? Por isso, gabarito letra E, ok? Próxima, vamos pular o texto. Enunciado. No texto, ao refletir sobre a atividade do cronista, a autora questiona características do gênero crônica como... Então ele está falando que ela questiona algumas características. E ele quer saber aqui um exemplo ou alguns exemplos. Relação distanciada entre os interlocutores, articulação de vários núcleos narrativos, brevidade no tratamento da temática, descrição minuciosa dos personagens, público leitor exclusivo. Bem, a gente já poderia chegar à resposta sem ler o texto, só eliminando aí o que nem é característica da crônica, tá? Mas a gente vai ler. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei. Pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de, em breve, publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei. Basta eu saber que eu estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo o mundo, e não para um livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores,
que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica. Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa. Nos meus livros, quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal, apenas falo com o leitor. E agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade. Não estou contente. E aí, o que ela está questionando sobre as características do gênero crônica com aquele texto? Gabarito que vocês marcariam seria a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. E aí prestem bastante atenção entre as opções. Relação distanciada entre os interlocutores, ou seja, aquele que é o cronista e aquele que vai ler. A articulação de vários núcleos narrativos, existe a junção de diversos núcleos dentro da narração. Brevidade no tratamento da temática, um tema tratado de maneira rápida. Descrição minuciosa dos personagens, o personagem é bem construído na questão física e mental. E a ideia de um público leitor exclusivo, ou seja, eu tenho um público exclusivo ali. É aquele público para o qual eu sempre escrevo e ele sempre lê. É exclusivo e não sai daquilo, tá? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. A maioria está mandando letra C, algumas pessoas estão mandando letra A. Vamos rufar os tambores, Juan, por favor? Bem, por que eu falei com vocês que só uma era característica? Relação distanciada entre os interlocutores. A crônica tem como principal característica a proximidade, justamente porque ela tem uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, parece ali uma conversa. Então, isso aqui nem é característica da crônica. A articulação de vários núcleos narrativos também não. Isso aqui é mais comum no romance, não na crônica. A crônica tem um núcleo narrativo, um único foco, é um texto curto, breve. Descrição minuciosa dos personagens, talvez num conto ou num romance. Na crônica, a descrição do personagem é bem básica, quando há. Público leitor exclusivo? Não. A crônica é publicada para todo mundo. Como é uma linguagem cotidiana, ela está ali aberta ao público de um modo geral. E ela fala isso ali, ó. Publicou num jornal para todo mundo ler, não num livro que só lê quem quer ler o livro. Brevidade no tratamento da temática. Por que brevidade? Porque você pega um fato cotidiano, é como se fosse uma notícia. Só que você pega esse fato cotidiano e dá um olhar diferente para aquele fato, para que ele possa ser ressignificado. Mas é um texto curto. A crônica é um texto curto, é um texto leve, fácil de ser lido. Então, o tema abordado ali é sempre curto, é sempre breve. Por isso, letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Pular o texto, ó, enunciado. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico, o recenseamento, apresenta característica marcante do gênero crônica ao expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra, manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço, contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e revelando-os pouco a pouco, evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano, para manter as pessoas informadas. Ou valer-se do tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de um texto que recebe tratamento estético. A gente não precisa ler o texto para responder essa questão. Diante dessas informações que eu já dei para vocês do que é crônica, das características da crônica, vocês já conseguem eliminar 4 opções aqui. Só tem uma que traz uma característica primordial da crônica e que, além disso, caracteriza o que de fato é uma crônica, o que é o texto de uma crônica.
Então o que vocês marcariam aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O pessoal tá mandando ali letra E. Deixa eu ver aqui, a Isabelle perguntou por que na número 4 não é a letra B. Vamos ver essa daqui, daqui a pouco a gente volta lá na 4, Isabelle. O pessoal tá mandando letra E, uma pessoa mandou letra D, dos dois lados estão mandando letra E. Beleza. Vamos rufar os tambores, João, por favor? Vamos lá. Por que é a letra E e como mandaram aqui a letra D não? Mas vamos ver as outras. Expressar o tema de forma abstrata. A construção abstrata, essa ideia mais abstrata, vocês vão perceber no gênero poema, nos textos mais poéticos, como o conto também pode ter, o romance também pode ter, mas na crônica não. A crônica é um texto com foco no cotidiano. Então, não pode ser, tá? Manter-se fiel aos acontecimentos, ela não se mantém fiel aos acontecimentos, porque isso é a notícia. Retratando os personagens em um só tempo e um só espaço, o tempo e o espaço podem até ser, mas ela não precisa ser fiel aos acontecimentos, ela precisa ressignificar os acontecimentos. Não pode ser a B. Contar a história centrada na solução de um enigma? Não. Isso daqui a gente tem aí os contos enigmáticos, né? Os contos de mistério, os romances de mistério que vão caminhar para isso daí, como a gente tem lá em Sherlock Holmes, por exemplo, tá? Construindo os personagens psicologicamente. Quem constrói personagem psicologicamente é o texto do romance e o texto do conto, o da crônica não. Evocar de maneira satírica a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano? A crônica não visa transmitir nenhum ensinamento. A crônica usa o cotidiano, letra E, e ela pega isso, então é o ponto de partida. E ela constrói esse texto ressignificando esse cotidiano. Então ela dá um tratamento estético. Quando eu trago um novo olhar, eu estou construindo isso por meio da questão estética, ok? Vamos voltar aqui na questão 4, que a colega pediu, né? Por que não pode ser a letra B? Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Vamos lá. O texto, em nenhum momento, diz que ela não investiga. Na verdade, não há respostas para a maioria das perguntas dela, né? Ela está fazendo questionamentos sobre a existência. E isso até hoje o universo está... Né? O universo não, perdão. Os cientistas estão tentando, né, entender, estão tentando buscar respostas para muitas coisas. Então, quando ela começa aqui, ó, todo mundo começa com um sim. Uma molécula disse sim a outra e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E a viu nunca e a viu sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Então olha só. Antes de um mundo existir, daquilo que a gente tem como informação de mundo, já existiu alguma coisa antes. Não sei o quê. Assim como ela não sabe, ninguém sabe. A ciência não sabe. Mas sei que o universo jamais começou. Ou seja, ela está dizendo, já havia alguma coisa. Do nada se construiu. Então ela está dizendo que tem coisa antecedente. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Não é um cientista que é um narrador. É um narrador que é um cidadão comum. Então ele tem dúvidas, ele tem questionamentos. E essas dúvidas vão levando esse narrador a justamente manter-se adiante em busca de respostas. Então é por isso que não pode ser a letra B. Relata a história. Ele não está relatando história nenhuma. Ele está fazendo divagações variadas. Ele vai em diversos pontos para poder refletir sobre a questão existencial. Ele não está focando ainda na história. Tá? E aí, esse trecho ali é só realmente um momento de refletir. Reflexão. E a reflexão costuma ser feita por meio de muitas perguntas. Tá? Reflexão gera essa ideia de você ficar pensando sobre as possibilidades. Belezinha? Bem, a gente vai encerrando esse primeiro tempo aqui. No próximo tempo, conforme eu falei, nós vamos ver as questões envolvendo tudo relacionado
ao período simples. Desde daquela noção básica, né? Frase, oração e período, período simples, período composto, análise sintática do período simples, análise sintática do período composto. Belezinha? E aí, se tiver ainda alguma dúvida sobre esse primeiro momento aqui, ou vocês podem mandar no próximo tempo, ou vocês podem ir lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda a pergunta de vocês e na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los. Belezinha? Beijo imenso e até daqui a pouco, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.